E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Quem fala é o Thiago. Resolvi gravar esse vídeo aqui para mostrar para vocês sobre o iPad Tools. Para quem não conhece, o iPad Tools é uma ferramenta que surgiu com a ideia de facilitar a vida de quem usa o iPad, né? Porque a gente percebia muito que, às vezes, vendo o pessoal utilizar, uma certa dificuldade em gerar a linha de comando para poder executar o iPad, enfim, você tem que copiar o endereço de cada arquivo, colocar na linha de comando, tem que lembrar os parâmetros do iPad, as configurações de perfil para poder fazer executá-lo. Isso acabava sendo um pouco mais trabalhoso executar o iPad. E a partir daí surgiu a ideia de fazer uma ferramenta visual que pudesse contribuir nessa criação do código, né? E da execução do iPad. E a partir daí eu desenvolvi o iPad Tools, o qual vou mostrar para vocês aqui um pouquinho de como ele funciona. Vamos lá, como que faz para baixar ele? O iPad Tools eu coloquei ele no GitHub. Ele está aqui na página do GitHub, eu vou passar o endereço para vocês depois. Ele está aqui no GitHub, você vem na Release, clique em Release. Na Release você vai ter a lista de todas as versões do iPad Tools que estão disponíveis para baixar. Atualmente o iPad Tools está na versão beta, ele não está na versão final, porque ele foi desenvolvido e por enquanto está sendo utilizado só por mim, né, e por alguns colegas no laboratórios. E o interessante é que tenhamos mais feedbacks, né, de mais pessoas usando em ambientes diferentes, máquinas diferentes, máquinas com antivírus, sem antivírus, versões de Windows diferentes, versões de Linux também, porque ele roda em Linux, enfim. Por enquanto ele está nessa versão beta, mas está completamente funcional. A última versão, por enquanto, na data de hoje é um 03B. Você vem aqui no 03, clica em Assets. E aqui a gente vai ver a lista de arquivos disponíveis para download. O iPad Tools ele foi compilado em duas versões. Ele é uma aplicação Java. E como aplicação Java ele se torna um bytecode quando ele é compilado. E todo bytecode fica dentro de um jar. Mas como é uma ferramenta para Windows também, como é para facilitar a vida, né? Eu compilei ele também em uma versão .exe. E para mostrar para vocês aqui, e no Windows eu vou baixar essa versão exe com vocês. Clica no iPad Tools exe, salva ele na sua máquina. Aqui vai vir para vocês uma mensagem no Chrome, né? Eu acho que você pode clicar em manter aqui, para ele não apagar. E aí ele está aqui na sua máquina. Tem só uma observação aqui, pessoal. Quando vocês forem executar o iPad Tools pela primeira vez, isso só na primeira vez, o Windows pode te dar essa mensagem de alerta aqui do Windows Defender, dizendo que é um aplicativo de fonte não reconhecida, né? É só clicar em mais informações, o iPad Tool, como ele não conhece o fornecedor, ele dá esse alerta aqui. Mas você pode fazer isso aqui, clicar em executar assim mesmo. A primeira vez que você executa o iPad Tools, ele vai te dar essa mensagem de alerta aqui, dizendo para você que ele não encontrou o iPad. Por que isso? O iPad Tools, para funcionar, ele precisa do seu iPad. Ele não substitui o iPad, ele é uma ferramenta auxiliar para o iPad. Então, para funcionar, a primeira coisa que você vai fazer aqui é informar onde está o arquivo ipad.jar do iPad que você está usando. Clique em OK, vou na minha máquina aqui, seleciono qual iPad eu vou usar. Eu vou usar o 3.18.14. Vou até a pasta onde tem o arquivo ipad.jar. Seleciono ele e clico em formar. A partir disso ele já memorizou qual iPad eu estou usando.
Ele vai te indicar aqui e ele já vai começar a carregar todas as configurações do iPad que você está usando. Só mostrar aqui, a gente fazer uma comparação. Quando você baixa o iPad novo, o perfil padrão dele é o idioma em inglês e o profile default. Para o nosso exemplo aqui, eu vou substituir esse idioma por português, porque isso aqui influencia no idioma, principalmente no idioma que vai ficar o seu relatório. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, quando você vai no Profiles do iPad, você tem o idioma inglês e português. E aqui, por enquanto, a gente está usando o idioma inglês. Como que eu faço para alterar? Vem no menu Opções, Configurações de Ambiente, que é o Local Config. Local Config é esse arquivo aqui. Aqui eu venho e substituo o idioma para português. Outra coisa importante é que, se a sua máquina está no SSD, eu já seleciono essa opção, essa é uma configuração de iPad. E como no meu caso, onde eu vou salvar meu relatório, ou seja, o meu destino também está em um SSD, eu já vou marcar aqui. Volto para a tela principal. Essas alterações já foram feitas, ó. Já troquei para português brasileiro. E eu posso trocar também dos perfis que eu quero usar, os profiles. Que eu posso vir aqui, ó, isso no iPad seria aqui, português brasileiro, eu tenho todos esses tipos de perfis. Eu posso fazer a mesma coisa aqui e trocar para qualquer tipo de perfil. Eu vou deixar o default. Para o perfil default, no iPad você tem o iPad config, esse arquivo. E para alterar esse arquivo, você vem aqui também no menu opções e configurações de processamento, que está relacionado ao arquivo iPad config do profile default do idioma português brasileiro. Você sempre tem esse vínculo. Esse arquivo está associado a esse perfil que está associado a este idioma. Então eu clico aqui, eu tenho todas as opções do iPad config desse perfil. Vou deixar marcado esses hashes que eu quero que ele gere. Algumas opções aqui eu não preciso, eu vou desmarcar algumas. Uma coisa interessante aqui, você pode deixar o mouse em cima, ele vai te dar uma mensagenzinha aqui do que significa essa configuração. Ó, exportar para a lista de CSV. Ele vai exportar todas as propriedades dos arquivos para um arquivo chamado lista de arquivos CSV. E assim por diante. Essa opção vai lá, habilita a detecção de idioma, thumbnails, relatório, habilitar busca de imagens semelhantes. Para cada opção dessa, você pode botar o mouse em cima aqui, ele vai te dar os detalhes do que significa essa configuração. Terminei de configurar, eu posso voltar novamente. Agora eu vou selecionar os arquivos que eu quero processar no iPad. Antes de selecionar um arquivo, você tem que ficar atento para os tipos de arquivos que o iPad suporta processar. DD, EX01, E01, AFF, ISO, VHD, VMDK, AD1 e o FDR. Ele só suporta esse tipo de arquivo. Então, quando você clicar aqui, adicionar um novo arquivo de imagem, ele só vai identificar arquivos que estão naquela extensão. Eu venho aqui no meu iPad, eu tenho essa pasta com todas as imagens que eu tenho disponível. Eu quero selecionar essa aqui. Está dentro dos tipos de imagem que ele suporta. Olha aqui, quando eu falei para vocês se atentar aos tipos de imagens suportados. Na minha pasta de imagens, por exemplo, nessa pasta dump mmc, aqui está zerado. Mas por quê? E aqui tem arquivo, tem um bin. Só que o iPad não processa bin, então ele não é exibido aqui para vocês. Só é exibido as extensões de arquivos que ele suporta processar. Então eu volto aqui, para o nosso exemplo eu vou usar esse Media Card. Clico, seleciono o arquivo que eu quero, clico em adicionar imagem. Feito isso, ele entra para a lista de arquivos que o iPad vai processar. Nessa primeira coluna aqui, ele vai te dar um nome exato do arquivo que você selecionou. No nosso caso, esse cara aqui. Eu tenho essa coluna nome, o dname. Esse dname é o
nome que você vai dar para essa imagem no relatório do iPad, na lista de evidência, né? Tem uma abinha lista de evidência, a gente vai ver isso depois, que você pode dar um alias, né? Ou um nome para essa imagem, para facilitar o entendimento da origem dele. Digamos esse aqui, device 2, quer dizer, é um espelhamento de um cartão de memória. Então põe aqui cartão de memória. Eu posso colocar lacre 1, 2, 3. Pronto. Tá feito. A coluna path você não consegue alterar. Ela só serve para te indicar onde está aquela imagem. No meu caso está no disco F, né? Parte iPad Tools, imagem, device 2. Senha apenas, você vai informar apenas se for uma imagem de um espelhamento de disco que precisa de senha. Geralmente disco de imagem com BitLocker, criptografia, enfim. Nesse caso não é necessário. Time Zone você também pode informar para quando o iPad por default ele usa o Time Zone da sua máquina, a máquina que está sendo processada. Então se você está fazendo extração de um HD que foi configurado numa Time Zone diferente da que você está usando, você pode vir aqui e informar outro Time Zone. E a coluna de comandos adicionais, caso tenha algum comando extra que você queira colocar no seu processamento, você põe aqui. Por enquanto também não é necessário. Aqui são algumas opções para processamento. Colocar um modo verboso, ocultar a guia do processamento, imprimir log na saída padrão. E essa aqui é uma importante, adicionar a um já existente, né? Que é o argumento append. Isso você só seleciona se você quer que o seu relatório seja acrescentado a um relatório já existente, que não é o nosso caso. Depois a gente tem que informar aonde nós desejamos salvar esse relatório. No meu caso, eu criei uma pasta para ele aqui. Então, venho aqui em informar. Vou até o disco que eu quero. Selecionei a pasta relatório. Feito. E temos opções de pós-processamento. O que é isso? Quando você terminar de processar o iPad, ele gera um arquivo do relatório com o iPad Search e vários arquivos. Com isso aqui, com essas opções de pós-processamento, você tem a opção de criar um arquivo zip de todo aquele relatório, de todos aqueles arquivos, né? Você tem a opção de compactar todos eles em um arquivo que vai receber o nome de relatório.zip. Eu vou selecionar essa opção para a gente entender como ela funciona. E a gente tem essa opção de calcular o hash do zip. Ela só vai funcionar se você marcar essa opção de compactar. O que ela vai fazer? Ela vai gerar um arquivo hash com o cálculo hash, cada hash que você selecionar aqui. Se for um 256, um 384, um 512, ele vai gerar um arquivo txt com o cálculo hash desse arquivo relatório.zip. Quando eu terminei de fazer essas opções principais, eu tenho duas opções do que fazer aqui. Caso você não queira usar a ferramenta iPad Tools para iniciar o iPad, você pode clicar aqui em pré-visualizar comando. Aqui ele abre uma janela e vai te mostrar o comando todo compiladinho para você abrir o terminal e executar o iPad. Por exemplo, java-jar, ipad.jar, que dá um "-d" e passa o nome da imagem que a gente quer processar, lá o MediaCard 01, com o parâmetro do "dname", que ele vai dar o alias, né? E mais o parâmetro "-o", que ele vai indicar o destino dessa imagem, desse processamento, que é a pasta relatório que a gente marcou. Por enquanto eu não quero fazer isso, eu vou executar o iPad pela própria ferramenta iPad Tools. Então eu clico em processar evidências. Quando eu clicar em processar evidências, esse comando que a gente pré-visualizou aqui vai ser executado no terminal, né, como serviço. E a partir daí o iPad vai ser iniciado e vai fazer todo o serviço que ele tem que fazer para indexar essas imagens. Vamos lá ver. Ele está dizendo que está iniciando. Olha lá, ele abriu o iPad. iPad 3.18.14, que é a versão que a gente selecionou aqui em cima. Ele está inicializando. Começou a processar, olha lá.
minha pastinha de relatório. É uma imagem pequena que eu coloquei aqui só para a gente entender como funciona. Quando ele terminar, ele vai fechar. Terminando de fechar, se você marcou essas opções pós-processamento, ele automaticamente vai começar a compactar o relatório, ou seja, toda essa pasta aqui ele vai compactar lá. Iniciou a compactação. Ele na própria, eu marquei a própria pasta do relatório, né? Então aqui mesmo ele está gerando um arquivo zip e está compactando todo o relatório. Terminando de compactar o relatório, ele vai fazer um cálculo do hash desse arquivo relatório zip. Terminou, começou a calcular o hash, ele vai fechar sozinho também quando ele concluir. Pronto, ele terminou de calcular, agora ele vai fechar. Pronto, é isso. Vamos ver o que ele gerou aqui pra gente. Olha lá, na pasta IP de relatório que a gente marcou, ele gerou o IP de search, ele criou o arquivo hashes.txt, o hash.txt tem o cálculo hash desse arquivo relatório. Nós selecionamos aqui 256, 384 e o 512. Ele gerou um debaixo do outro aqui e já colocou o resultado. Todo esse relatório ele compactou nesse arquivo relatório.zip, tá tudo aqui dentro. Então, caso você queira criar aí uma cadeia de custódia para o relatório, né? Hoje tem esse entendimento de que os dados extraídos também é prova e precisa de uma cadeia de custódia. Se você achar interessante, você pode já adicionar esse hash aqui e o arquivo relatório nas suas mídias, né, para entregar para os analistas. Feito, calculou, vamos abrir o IP de search. Lembra que a gente colocou aqui o DNAME, o nome, cartão de memória? Ele vai entrar aqui, ó. Essa imagem que a gente processou, ao invés da lista de evidências dele colocar o nome da imagem, ele vai colocar o DNAME, é o alias. Então isso aqui ajuda bastante o analista que recebe isso aqui. Para ele, por exemplo, saber que isso é um cartão de memória que veio do LAC 123, ou enfim, como vocês tratam, né? O nome das imagens que vocês enviam para o analista. Aqui também os arquivos, os metadados que a gente selecionou, as configurações, né? Marcamos 3 opções de hash aqui, MD5, SHA-1 e SHA-256. Temos aqui o SHA-256, SHA-1 e MD5, todos calculados. Esse é o funcionamento básico do IP de TUS. O que a gente tem de adicional aqui são a troca dos perfis. Se vocês, por exemplo, querem... estou usando 3.18.14, não quero mais que seja processada nessa versão do IPED. Eu clico em trocar. Vou aqui na 3.18.9, vou selecionar o JAR de novo. Pronto, olha lá. Trocou para o idioma inglês, que é o default do IPED, e o profile default. A partir daqui todas as configurações que eu faço são no novo arquivo. Passo aqui, venho e faço tudo novamente. O que eu já selecionei continua aqui. Eu posso clicar em processar evidência. Deixa eu apagar o relatório. E agora ele está processando aquela imagem no IPED 3.18.9. Uma versão diferente do que a gente estava usando. Como vocês veem, isso aqui ajuda muito na produção do comando, né? A gente fazia tudo muito em terminal, em linha de comando, ter que copiar, colar, montar aquela lista de comandos gigantesca para processar várias evidências. E usando essa ferramenta aqui fica um pouco mais fácil. A gente consegue processar tudo só usando o mouse praticamente, né? Pouco contato com o teclado. Eu vou fazer só mais um exemplo aqui.
dessa função de adicionar imagens recursivamente. Espera ele terminar. Finalizou. Está compactando novamente. Ele vai gerar o relatório.zip. Vai gerar o cálculo hash desse arquivo zip que a gente gerou. Terminou o cálculo hash, ele vai fechar e com isso a gente conclui. Vamos lá, digamos que você adicionou uma imagem aqui que você não quer mais, né? A gente já processou ela, a gente seleciona ela na tabela, clica em remover imagem. Outro recurso interessante aqui, como vocês veem, eu tenho uma pasta aqui cheia de evidências, cheia de imagem, né? E para não ter que selecionar uma por uma, eu posso vir aqui em adicionar imagens recursivamente. Com isso eu vou até a pasta que eu quero, pasta imagens, e clico em abrir. Quando eu fizer isso aqui, ele vai sair procurando na pasta imagem todos os arquivos que possuem as extensões suportadas por ele e vai adicionar na tabela. Olha lá. Ele já adicionou aquele primeiro que a gente fez, eu vou tirar ele. Mas aí ele já adiciona também 1, 2, 3, 4 imagens. E aqui você pode trabalhar no DNAME, né, dando nome para cada um dos arquivos. Opa, Media Card, ó, um cartão de memória. Pode vir aqui. Smartphone A. Smartphone B. Olha só como vai ficar o comando dessa lista de arquivos. Vamos previsualizar aqui. Olha lá, ele gerou um "-d" para cada um dele, com cada um com seu DNAME. E já marcou a saída. E como eu já tenho um relatório pronto, com uma imagem, eu posso clicar aqui em adicionar uma existente. Ele vai colocar esse comando append no final. Nessa mesma pasta relatório, ele vai adicionar as imagens que a gente selecionou aqui àquele processamento que a gente já fez. Aí não vai sair. Eu vou desmarcar o compactar, acho que não precisa mais. Ele está executando aqui. Vai inicializar. Pronto, começou o processamento. E aqui é um arquivo grande, eu vou parar por aqui. Acho que já deu para entender como funciona. Acho que é isso que eu tinha que passar para vocês, pelo menos por enquanto, essa parte inicial. Como eu encerrei sem terminar, ele dá essa mensagem de erro. Se você tentar executar e chegar a acontecer algum erro, ele vai aparecer o erro para você aqui como um pop-up. Você pode dar um Ctrl+C aqui se quiser e colar em algum lugar. Feito, pessoal. É isso aí. Espero que tenha ajudado. Até mais.